Olá pessoas, estamos começando mais um episódio do Coronga. O Coronga não para, o Coronga tem episódio toda segunda-feira e toda quinta-feira, ainda mais no momento de ebulição como esse que vive o mundo e também o país. Tudo bem, Leonardo Palhano, o famoso Léo? Tudo ótimo, ainda não fui infectado, não tô sentindo falta de ar, nem febre. Tô tomando as precauções e, assim, meio ansioso, né? Meio ansioso porque parece que cada episódio que a gente faz do Coronga, coisas mais absurdas acontecem e a gente fica mais falando, caralho, tipo, vou ter que falar desse negócio, tipo, quase que limitando a nossa pauta, né? E a gente hoje vai falar a respeito de crises ao longo da história da humanidade, de momentos parecidos com esse. Ainda não sabemos ao certo aonde vamos parar, né? Até onde esse vírus vai atrasar a sociedade de modo geral, cada país aí com os seus problemas, né? Num momento de uma crise mundial. Mas antes da gente começar a falar dessas questões, é importante trazer um noticiário mais factual também para a gente, porque num momento de ebulição do corona, o presidente Jair Bolsonaro sente a água batendo na bunda com relação a manifestações das pessoas já insatisfeitas com as atitudes do presidente. Todo mundo já sacou, né, o tamanho do problema que a sociedade está encarando, está prestes a encarar ainda de forma maior pelo andar da carruagem, e chama a atenção que o presidente, de uma forma ou de outra, começa a recuar dentro de um limite, né, sempre estabelecendo a sua forma de ser, né, esse estilo de conflito e tudo mais. Porém, o presidente, só no dia de ontem, convocou 2 coletivas e acabou falando 3 vezes com a imprensa, algo muito raro se tratando do Jair Bolsonaro. Na primeira, chamou a atenção, né, a imagem de todos os ministros ali do seu top 8, né? Ele estava ali com os seus 8 principais ministros dos mais importantes, né, assuntos do âmbito nacional: Sérgio Moro, da Justiça, Paulo Guedes, da Economia, enfim, entre outros, o próprio Mandetta também, que tem se destacado na saúde, inclusive falou por último, né? Inclusive também o presidente alimentando talvez uma certa rivalidade, até uma fala, relembrando os técnicos de futebol, no momento que o futebol está parado, né? Pra gente dar aquele gostinho de quando o time perde, a culpa é do treinador, e agora que o time está ganhando, não se lembram do treinador, que é ele. O time vai bem apesar do seu técnico. Isso é uma maneira que, no meu entender, não considero ser leal por parte do jornalismo. Se o time ganha, parabéns a todos. Se o time perde, como se vê no futebol, o primeiro a ser demitido é o técnico. O nosso time está ganhando de goleada. Ou seja, claramente mostrando que um descontentamento com o fato do seu Ministério da Saúde estar funcionando bem. Olha só que coisa, ao invés dele simplesmente celebrar, ele ainda consegue um conflito. Enfim, só para a gente arredondar, nesse primeiro momento eles apresentaram algumas medidas, né? Cada ministério apresentou aí a sua parte. O ministro Paulo Guedes com relação ao abono, R$200 de auxílio para pessoas autônomas, também questões do Bolsa Família. Enfim, o Moro ainda, né, muito não sabendo o que fazer, como sempre, né, naquele morismo ou murismo com relação às fronteiras. E aí o presidente veio à noite numa terceira vez, aí numa coletiva só ele, ainda falar com relação às fronteiras, falou a respeito da dificuldade de se fechar fronteiras, que existe uma linha imaginária que é muito complicada. Você não sabe se você está no Paraguai, se você está no Brasil, tudo praticamente se uniu. Você vê, tem paraguaio casado com brasileira, tem paraguaia casado com brasileira, as famílias são de um lado e de outro. É muito difícil você segurar esse trânsito de pessoas. Um pouco mais cedo ele se encontrou aí com o Dias Toffoli, presidente do STF, também Aras, falou o Dias Toffoli. A imprensa, que tem tido uma atuação impecável em auxiliar nas informações necessárias à prevenção da sociedade quanto a
esse drama que todos nós passamos. Aí sim, o presidente assinando a questão do estado de calamidade, o decreto que foi para a Câmara, já foi, né, aprovado, inclusive, no momento de rapidez, de eficiência, enfim, né, dos três poderes, né, um momento muito raro. E, ao mesmo tempo, paralelamente, né, com os panelaços, né? Num dia de recuos do Bolsonaro, mas um dia também de panelaço que mostra a insatisfação das pessoas. Lembrando que os mascarados ministros, né, estavam com medo, porque temos 2 ministros infectados, né? O de Minas e Energia e também o Augusto Heleno, que está ali praticamente o tempo todo ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E no momento de muito caos e todas essas questões, com o final do dia ainda nos reservando o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, com o coronavírus, testou positivo. Essas questões que, obviamente, a gente vai voltar no final. Faço essa introdução factual porque vamos trazer detalhes muito parecidos a respeito de momentos de crise que o mundo vive, né, ao longo do seu período. E é interessante como sempre existem essas questões que podem ser tratadas como políticas, mas que são importantes, decisões são tomadas a partir disso. O clima é esse. Já diria Galvão Bueno. Haja coração! O clima é esse, assim, felizmente, de verdade, assim, parece que as pessoas estão entendendo o que está acontecendo agora no Brasil, assim, pelo menos se questionando, né, em relação à eficiência do governo. Eu vejo que temas políticos estão sendo discutidos por praticamente todo mundo nas redes sociais e eu acho isso excelente para a sociedade e é o momento da gente se aproveitar aqui também para tentar elevar, né, o nível do assunto aqui, para a gente entender cada vez mais o nosso estado, para nós todos aqui, não só vocês ouvintes, eu e o Paulo também, sermos cidadãos mais responsáveis não só para as nossas famílias, mas para todo mundo que vive no Brasil e no mundo, né? Somos um povo só, somos seres humanos, de onde quer que venha. E o nosso objetivo também nesse episódio é discutir de um modo geral quais são as maneiras pelas quais as epidemias já moldaram e continuarão moldando a nossa sociedade como um todo, né? E as pandemias aconteceram sempre nas civilizações ao longo da história da humanidade, e o primeiro surto realmente reconhecido na história é em 430 a.C., durante a Guerra do Peloponeso. Essas pandemias tiveram impactos significativos nas diversas sociedades que cresceram e depois acabaram, desde matar grandes percentuais da população global, até levar os seres humanos a ponderar questões maiores sobre a vida, né? Uma questão que, quando aconteceu uma pandemia historicamente, sempre na história a sociedade teve avanços filosóficos, religiosos e até morais profundos. A epidemia é uma categoria de doença que parece que sustenta um espelho na frente do ser humano e a gente consegue pensar sobre quem realmente nós somos, né? O nosso relacionamento com a mortalidade, com a morte, com a vida, nossa fragilidade, né? E reflete também o nosso relacionamento com o meio ambiente, né? O ambiente construído que criamos e o ambiente natural que responde, como que o mundo responde às nossas alterações dele mesmo, né? As epidemias mostram as relações morais que a gente tem entre nós, né, como pessoas. Estamos vivenciando isso hoje, né? Será que as medidas dos governos estão sendo as mais morais possíveis? Vejo que alguns países tomam medidas mais morais que outras, né? Até os Estados Unidos, de um senador do Partido Republicano, vira uma proposta de dar um salário universal para todos os adultos dos Estados Unidos de $1.000, né? Até passar essa pandemia assim de tempo indeterminado. São discussões que precisamos ter em todos os lugares, independente de quão grande é a economia. Vamos ignorar o que o Delfim Neto falou lá atrás de deixar o bolo crescer para depois repartir e repartir o que temos, né? As pessoas vão precisar de ajuda, principalmente as mais frágeis. Eu vou fazer uma exposição aqui sobre as principais pragas que assolaram a humanidade, rápido contexto socioeconômico para que vocês entendam como essas pragas mudaram, o que aconteceu com o mundo depois delas, né? A primeira relevante é a praga de Justiniano, né? O reinado desse cara, Justiniano I, ele foi imperador do Império Bizantino no século VI.
E o reino dele foi devastado por um surto da peste bubônica. Hoje essa peste é conhecida como praga de Justiniano. As estimativas históricas são de que ela tenha matado entre 30 e 50 milhões de pessoas. Seria a metade da população mundial da época. A peste justiniana aconteceu, mas os pesquisadores ainda estão debruçados sobre a evidência de quão ruim ela realmente foi, dado que aconteceu cerca de 1.500 anos atrás. E a narrativa tradicional que a gente tem nos livros de história dessa pandemia é que o comércio acabou amplamente no Império, sendo totalmente enfraquecido perto do que ele era antes, permitindo que outras civilizações que cercavam o Império Bizantino reconquistassem terras que eram delas, no Oriente Médio, no norte da África e em partes da Ásia. Quando ele estava no processo de reunir as metades leste e oeste do Império Romano, essa praga atingiu. Ele queria reviver o Império Romano depois da queda, que aconteceu em anos anteriores. E ele foi responsabilizado como o verdadeiro fim daquela época, O resultado foi que metade do mundo morreu, o Império Romano nunca mais se uniu novamente e a Idade Média efetivamente começou após essa praga, Assim, de um ponto de vista histórico amplo. A segunda, de uma ordem cronológica, é a peste bubônica, que também é conhecida popularmente como peste negra, Que aconteceu entre 1347 e 1351. Ela se espalhou pela Europa inteira e matou aproximadamente 25 milhões de pessoas. Os níveis de população da Europa levaram 200 anos para retornar a seu nível antes de 1347. 200 anos, 2 séculos. Provavelmente matou um número maior na Ásia. A gente não consegue mensurar isso. Especialmente na China, que é onde acredita-se que a peste bubônica se originou. Outros resultados da pandemia foi conhecida como peste negra mais tarde, muito por uma questão racial preconceituosa, que a escravidão das pessoas da África gerou, assim, principalmente numa sociedade católica ou cristã como a europeia, que se utilizava de argumentos religiosos dizendo que o negro não tinha alma para escravizar ele e deixar naquela condição. Trazendo para os tempos atuais, com relação ao que muito se fala nesses momentos, de corona, para não tornar o debate xenófobo, com relação aí a culpar os chineses, inclusive é o que está acontecendo, Só trazendo um contexto rápido disso, Trump já está chamando de vírus chinês, claramente com intenções políticas, Os Estados Unidos trava uma enorme guerra econômica com a China. Ele se aproveita desse momento para culpar os chineses pelo vírus, e claro que a China, como uma potência também, como alguém que já está se recuperando, com relação, apesar de ter, a China ainda é o país, só citando, com 80 mil pessoas infectadas e teve até aqui 3.200 mortes. Então, assim, é um país que sentiu bastante a questão e agora se recupera. Mas só retomando o fio da meada, a China reage a esse ataque dos Estados Unidos dizendo que foi um militar americano nos Jogos Mundiais Militares na China, o caso zero. Ou seja, teria ido dos Estados Unidos até a China. E o quanto eles se aproveitam de narrativas com relação ao poder, Estados Unidos chamando de vírus chinês e a China retribuindo a um militar americano. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Os resultados da peste negra, basicamente, foi o início do declínio da servidão, que era uma condição que você servia alguém por dívidas econômicas para pagar a sua dívida. Uma vez que tanta gente morreu que o padrão de vida das pessoas que restaram na Europa aumentou. Os trabalhadores tiveram mais oportunidade de trabalho e a mobilidade social aumentou. Ou seja, pessoas que não tinham nada agora poderiam ter alguma coisa. E também houve uma suspensão de curta duração nas guerras, que, até esse momento na humanidade os países entravam em guerra sempre, direto. Culturalmente, esse cataclismo, que foi a peste negra, provocou um aumento no misticismo, porque as pessoas, esse tamanho sofrimento, as pessoas começaram a desafiar o domínio cristão sobre, não, Deus está fazendo isso com a gente, é um absurdo, ele não seria tão cruel assim. E foi a primeira vez que a Igreja Católica Romana se sentiu realmente ameaçada, assim, face ao que estava acontecendo, as populações estavam cada vez mais agressivas e os governos, eram governos religiosos na época, começaram a ser mais opressores e mais fanáticos no bode expiatório,
com mais casos de preconceito, perseguições contra minorias, incluindo judeus e ciganos, que se acentuaram muito nessa época e posteriormente, né, deram espaço para as pessoas realmente passarem pela reforma, né, do Renascimento, a época que a igreja realmente perdeu assim um pouco o seu protagonismo de verdadeiro. Quando os europeus chegaram no Novo Mundo, eles introduziram aos continentes das Américas diversas doenças em 1492. E uma delas era a varíola, que é uma doença contagiosa que mata cerca de 30